Essa é a nossa videoaula sobre o floema. Nós estamos iniciando o nosso estudo sobre os tecidos de condução do corpo da planta, que são o floema e o xilema. Nesta imagem, nós temos a representação de uma planta, como vocês podem ver, e aqui está representado o xilema, na cor vermelha, e o floema, na cor azul. Então, algumas observações nós podemos fazer. Primeiro, xilema e floema formam os feixes vasculares, que estão presentes em todo o corpo da planta: raiz, caule, nas folhas, fruto, semente, nas flores. Outra observação interessante que nós podemos fazer é com relação às cores que são escolhidas para representar o xilema e o floema. Elas não são ao acaso. Notem que o xilema está representado pela cor vermelha e o floema pela cor azul. É o que nós vemos normalmente quando nós utilizamos a dupla coloração, onde o corante azul de Alcian cora a parede primária de azul e o corante fucsina ou açafranina coram parede secundária de vermelho. Então estas cores foram escolhidas propositalmente para mostrar que o floema é um tecido de parede primária, suas células são vivas, possuem campos primários de pontuação, ao passo que o xilema é um tecido de parede secundária com células mortas na maturidade. Outra observação interessante nesta figura é em relação ao sentido do fluxo de xilema e de floema. Nós podemos observar que o fluxo do xilema é sempre ascendente, da raiz em direção ao ápice, em direção à parte vegetativa da planta, ao passo que o floema tem um fluxo tanto descendente como ascendente. Muito bem. O floema, então, é o principal tecido de condução de substâncias orgânicas do corpo da planta. Ele ocorre em todos os órgãos da planta, como eu acabei de dizer. E o que ele transporta? Água, sacarose, aminoácidos, lipídios, ácidos orgânicos, ácidos nucleicos, reguladores de crescimento, vitaminas e íons orgânicos. E tudo isso, onde essas substâncias são produzidas? Elas são produzidas nos órgãos fotossintetizantes, nas folhas fotossintetizantes. Folhas e órgãos verdes que realizam fotossíntese no corpo do vegetal, mas predominantemente, o órgão de síntese, de fotossíntese por excelência, são as folhas. Além do transporte, o floema auxilia na comunicação entre os órgãos do corpo da planta e na coordenação dos processos de crescimento dentro do corpo da planta. Outra coisa bastante interessante que nós temos que observar é o padrão de movimento dessas substâncias orgânicas, aqui descritas genericamente como açúcares, mas entenda-se, todas essas substâncias orgânicas, elas se deslocam a partir de um padrão fonte e dreno. Fonte seriam as folhas, basicamente, que são fotossintetizantes. As folhas são fonte porque elas produzem todas essas substâncias orgânicas. E os órgãos dreno seriam os órgãos como raízes, fruto, folhas jovens que não são fotossintetizantes e precisam receber esses nutrientes a partir dos órgãos-fonte, que são as folhas. Aqui vocês podem observar que, embora esteja representado, nós representamos aqui, é representado no esquema o xilema e o floema como se eles fossem
contínuos, né? E nós podemos comparar xilema e floema com a tubulação de um prédio. Eu sempre faço essa analogia. Se nós vamos construir um prédio de 30 andares, a gente não compra tubos de 30 metros de altura. O que nós fazemos? Nós compramos os tubos menores que vão se encaixando para formar a tubulação do prédio ou da casa. O mesmo raciocínio nós podemos aplicar no caso de xilema e floema. São células que se encaixam umas nas outras, elas vão se encaixando para formar o floema e o xilema, como eu vou mostrar a seguir. Então aqui nós temos o que nós chamamos de elemento de tubo crivado das angiospermas. Eu queria antes fazer uma distinção entre angiospermas e gimnospermas. Gimnospermas são as plantas que têm semente, mas não tem flor nem fruto. O exemplo mais conhecido entre nós são os pinheiros, os ciprestes, as cicas. Então é muito comum a gente ver os pinheiros sendo utilizados no período do Natal para fazer a árvore de Natal. Os pinheiros são representantes das gimnospermas. Tem semente, mas não tem flor nem fruto. As angiospermas são um grupo muito maior. São as plantas que apresentam flor, fruto e a semente está contida dentro do fruto. Então, as angiospermas envolvem todas as plantas frutíferas que nós conhecemos e também as monocotiledôneas, que são arroz, trigo, capim, grama. São angiospermas, tem flor, fruto e semente. Nas angiospermas, o floema é constituído pelo elemento de tubo crivado. Essa célula, ela se alonga, né? Então quando ela vai se diferenciar, ela se alonga. É uma célula que tem um formato mais alongado, mais tubular, e as extremidades dessa célula são perfuradas por ação enzimática, formando uma placa crivada. Então, nas angiospermas, os elementos de tubo crivado do floema se encaixam pela placa crivada, como a gente vê aqui nesse corte. A placa crivada dessa célula que se encontra com a placa crivada da célula que está aqui em cima. E o fluxo segue normalmente. Observem, nas gimnospermas nós não temos elemento de tubo crivado. Nós temos células crivadas e elas têm algumas diferenças. Elas não possuem placa crivada, ou seja, a parede terminal ela é oblíqua e é imperfurada, sem placa crivada. Então essas células encostam umas nas outras e o fluxo segue pelas crivadas. São essas áreas laterais que corresponderiam aos campos primários de pontuação. Porque embora essas células sejam diferentes, vocês estão percebendo que a célula crivada da gimnosperma ela é muito mais longa do que o elemento de vaso das angiospermas. Mas o que elas têm em comum? Ambas têm área crivada nas paredes laterais e têm parede primária. Por que as áreas crivadas são importantes? Porque o fluxo, se ele é ascendente ou descendente, levando os nutrientes, esses nutrientes também são distribuídos lateralmente devido à presença das áreas crivadas, tanto nos elementos de tubo crivado das angiospermas, como nas células crivadas das gimnospermas. Nós vamos voltar a falar disso na aula que eu vou abordar a composição celular do floema. Por que a placa crivada é diferente das áreas crivadas? No esquema que eu representei isso bem, notem que os crivos, os orifícios da placa crivada, têm um diâmetro muito maior que os orifícios das áreas crivadas. Então, isso a gente pode observar que os poros são maiores, de 10 a 14 nanômetros, ao passo que nas áreas crivadas
a gente tem poros menores de 0,05 a 2 nanômetros. Bom, em corte transversal, como nós podemos reconhecer o floema? É uma pergunta interessante, porque aqui eu estou apresentando o esquema com as células. Bom, o floema tem paredes primárias, delgadas, e em geral suas células são pequenas em comparação com os tecidos adjacentes. Aqui nós temos um corte transversal de raiz, a raiz tem um cilindro vascular central, né, essa raiz de ranúnculos, composta por xilema e floema. A gente vê aqui o xilema, parede secundária, corada em vermelho, e aqui o floema. A gente nota que as células do floema são bem menores em relação às células tanto do xilema como do parênquima que está aqui presente na raiz. Próxima aula nós vamos falar dos tipos celulares, da composição celular do floema e da formação do elemento de tubo crivado.